Bom, nós estamos aqui no Seminário de Gestão, que é o terceiro desse ano, promoção da FEOSul e do Sindiosp em Porto Alegre. Um dos palestrantes mais esperados aqui foi o Dr. Henrique, que é diretor-geral do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Doutor, o senhor realmente é bastante polêmico, como o senhor anunciou no começo aqui, e o senhor falou em alguma coisa de quebra de paradigmas, entre as quais, e o senhor ressaltou muito a questão de que nada é impossível. O que o senhor quis dizer com isso? Não, o sistema de saúde ele é naturalmente complexo, né? Ele é complexo no número de agentes, nos níveis, na quantidade de serviços que são oferecidos, das necessidades de financiamento, das questões das qualificações dos indivíduos, na área de tecnologia, né? Todos esses recursos podem ser melhor utilizados, né? Hoje, através da experiência que temos desenvolvido na análise e melhoria de processos, verificamos que há questões como a questão da integração e da coordenação, do treinamento, do estabelecimento de metas, da utilização de novas tecnologias que permitem grandes melhorias de produtividade, né? E o sistema de saúde, uma questão crítica dos recursos que são necessários para a sua manutenção e expansão, né? Esses recursos estão dentro do próprio sistema, se forem melhor utilizados. E por que o sistema de saúde no Brasil, historicamente, ele é um sistema ineficiente? É um sistema que, primeiro, não existe uma visão única desse sistema, né? Apesar de existir um sistema único de saúde, o sistema público e o sistema privado vivem divorciados, né? O sistema público tem determinadas características da sua operação e da sua gestão que tornam difícil a falta de continuidade, por exemplo, de políticas, a intromissão muitas frequente de considerações políticas na sua gestão, né? A indicação de pessoas que não necessariamente têm as qualificações necessárias, né? O baixo investimento na qualificação de pessoal. Tudo isto tem consequências de um ponto de vista de um sistema, né? O sistema privado padece de outras dificuldades, de outras ineficiências, né? Estão ligadas, por exemplo, à forma como os ativos são utilizados, como a força de trabalho é organizada, dos conceitos de gestão que são introduzidos, da falta de informações para a gestão. Então, é impossível descrever este fenômeno de uma forma muito simples, né? Mas o que a gente sabe é que as intervenções no sistema permitem reduções de custo importantes com ganhos de qualidade ao mesmo tempo. Nós sabemos que o Albert Einstein em São Paulo é um modelo para os demais hospitais brasileiros. O que vocês estão fazendo na prática que sirva para os demais seus congêneres nacionais? Não, toda essa questão de melhoria de processos é aplicável em qualquer tipo de organização. Os problemas com que nos defrontamos têm a mesma natureza, né? É como é que você organiza filas, é como é que você utiliza de uma forma mais plena os recursos físicos disponíveis, de que forma as jornadas de trabalho podem ser melhor organizadas, que tipo de qualificação é necessário para exercer determinadas tarefas, se não há um exagero nas qualificações requeridas. Então, é um exercício, diria até penoso, né? De entender atividade por atividade, como é que elas são executadas, mas em todas elas nós encontramos oportunidades de melhoria. Doutor, como economista, a gente sabe que o Brasil passa uma crise econômica, financeira, o Estado brasileiro está falido e isso, claro, que tem um reflexo direto no segmento, sobretudo da saúde. Até que ponto essa crise tem sido, assim, digamos, eficiente no sentido de provocar essa ineficiência hospitalar e de que maneira vocês estão vendo o futuro da saúde no Brasil? Não, acho que uma das consequências da crise no setor de saúde é uma crise de financiamento, portanto os recursos estão mais escassos. Num certo sentido, esta crise também pode provocar mudanças, né? As pessoas têm que ser movidas para fora da sua área de conforto para que efetivamente as mudanças aconteçam, né? Então, talvez um dos sucedâneos, uma das consequências desta crise, seja as pessoas poderem olhar para esse processo de uma forma diferente e entenderem que podem ser melhorados, né? E a necessidade, muitas vezes, faz com que as coisas aconteçam, né? Claro. A taxa de produtividade do brasileiro, do trabalhador brasileiro, é uma das mais baixas do mundo. Na área da saúde, como é que nós estamos? Qual é esse posicionamento brasileiro? Não, olha, a atividade no Brasil ela é mais manualizada do que em outros países, né? Há questões de qualificação dessa mão de obra que podem, por vezes, também torná-la menos eficiente, né? Eu diria,
como tudo na atividade humana, como eu disse, nada é impossível, tudo pode ser melhorado, né? E a produtividade do fator humano na saúde também pode ser melhorada, seja do ponto de vista de tecnologia, pelo ponto de vista de informação, do ponto de vista de melhoria dos processos, como essa mão de obra é utilizada, como a regulação interfere, como por exemplo a jornada de trabalho também, como os requerimentos de determinados níveis de mão de obra que são feitos por diferentes conselhos também interferem nessa produtividade, né? Eu acho que tudo isso pode ser discutido hoje. Perfeito. O senhor está otimista, então, em relação a esta busca da eficiência e da produtividade na rede hospitalar? Não, eu acho que sim. Acho que é uma consciência muito grande, que é um dos caminhos para a saída da crise de financiamento. E certamente o que se vê hoje é um movimento muito maior das organizações hospitalares nesse sentido. Parabéns, um grande abraço e sucesso. Muito obrigado. O Dr. Matheus Baltzeroto é superintendente do Hospital de São Lucas aqui da PUC em Porto Alegre. E ele está também participando desse evento aqui da FEOSUL e do Sindiospa. Doutor, o senhor falou muito, e a questão que está sendo focada muito aqui é a questão da qualificação do pessoal que trabalha em saúde e da produtividade, da maior eficiência da rede hospitalar. Como é que o senhor encara esse foco? Bom, essa questão deve ser também levada para as escolas, tanto de medicina e diferentes escolas da área da saúde, como enfermagem, fisioterapia. Por que isso, né? Hoje, esses profissionais, eles se formam e eles não têm, né, essa educação, esse treinamento sobre gestão hospitalar. E aí o que acontece? O hospital passa 1 ano, 2, 3 ou mais até treinando esses profissionais. Então, desta forma, seria interessante que dentro do currículo, né, de uma escola de medicina ou das escolas da área da saúde, que tenha uma disciplina que trate exatamente da questão da gestão hospitalar, da eficiência no atendimento. Naturalmente que existem indicadores econômicos e pontuais que determinam as taxas de produtividade nessa rede, a rede hospitalar. Como é que se inclui hoje o Hospital São Lucas da PUC nessa questão da produtividade do trabalho? Hoje o hospital, ele trabalha, como foi também apresentado várias vezes aqui hoje, né, com um orçamento mais ou menos fixo. As doenças, elas são pagas por um pacote, né? Então o hospital, de uma maneira geral, ele tem que fazer com que ele utilize dentro daquele mês lá o maior número possível, ele consiga atender o maior número de pacientes. Com isso ele tem uma rentabilidade maior. Eu sempre comparo assim que o hospital ele tem que ser como uma usina hidrelétrica, que para você movimentar o motor você tem que passar bastante água, né, por esse motor. Então é basicamente isso, a gente tem que procurar atender mais pacientes dentro de com o mesmo número de leitos. O diretor-geral do Hospital Mãe de Deus, Dr. Alceu, também é um das personalidades muito presentes nesses encontros. E, na verdade, Dr. Alceu, a sua participação aqui se deu exatamente no foco da eficiência, na busca dessa eficiência, que é uma coisa hoje que o mundo todo está buscando, né? E, sobretudo, principalmente numa crise econômica como a que nós estamos vivendo. É exatamente isso, né? No momento em que, especialmente no nosso país, nós enfrentamos uma crise econômica com reflexos importantes dentro das nossas instituições, é claro que isso é uma preocupação, mas não dá para a gente ficar também olhando só para esse aspecto, né? Nós temos ainda dentro do nosso ambiente um mundo de ineficiências que nós precisamos estar num processo de melhoria, né, e transformando essa ineficiência em resultados que que vão permitir que nós possamos passar por esses momentos turbulentos inclusive com crescimento. Essa é a intenção. Nós precisamos combater as nossas ineficiências internas. Que exemplos o Hospital Mãe de Deus pode dar para o segmento da saúde em relação a esta busca, que eu sei que é uma busca constante de vocês, a gente tem acompanhado muito esses encontros aqui da FEOSUL e do Sindiospa, e realmente esse mercado é um mercado que precisa exatamente de exemplos, de novos modelos para chegar a ter essa eficiência necessária. O nosso exemplo é o exemplo que eu mostrei aqui, né? Nós criamos toda uma estrutura para buscar uma eficiência maior
exatamente na operação, exatamente onde nós atendemos os pacientes, fazendo com que os nossos processos tenham mais rapidez, fazendo com que os nossos processos tenham um custo reduzido e fazendo com que eles produzam para o hospital um resultado mais desejado, né? E especialmente nas áreas de gestão de CTI, de bloco cirúrgico, de unidades de diagnóstico e tratamento, de unidades de internação, que são áreas muito esquecidas em termos de gestão dentro do contexto hospitalar. E na medida que nós melhoramos a eficiência nessas áreas, nós naturalmente melhoramos não só a satisfação dos nossos pacientes, mas melhoramos também os resultados econômicos do hospital. Bom, para concluir, o senhor falou que os processos de saúde no Brasil são medievais. O que o senhor quis dizer com isso? Eu quis dizer que nós, é claro que eu radicalizei para provocar, né? Mas é para chamar a atenção que em termos de automação de processos, nós estamos muito atrasados em relação especialmente ao que já existe na indústria. O mundo cada vez vai gerando mais tecnologias e nós precisamos que essas tecnologias cheguem aos nossos hospitais, que sejam customizadas para os nossos processos e que isso possa dar uma garantia maior para nós, não só do ponto de vista econômico, mas especialmente também do ponto de vista dos nossos processos assistenciais. O senhor falou aí na sala de controle, em que isso vai beneficiar a extensão disso na questão da eficiência buscada pelos hospitais? A sala de controle nada mais é do que um ambiente onde se faz o planejamento da assistência dentro do hospital, né? Não só o planejamento da assistência, mas também a gente vai fazendo a adaptação dos recursos necessários para essa assistência que é planejada. Não, posso dar um exemplo, assim, o paciente está na emergência e precisa de um leito. Né? Se a gente deixar pela rotina normal, quando é que esse paciente vai ser transferido? O que nós fizemos lá, então, é juntar o gestor da CTI com o gestor da emergência, da internação, onde cada um vai dizer, olha, eu tenho 3 pacientes que eu preciso transferir, eu tenho pacientes que precisam fazer com rapidez determinado exame, então eles planejam essa assistência. E a partir do planejamento, o processo corre com mais facilidade. E como eu disse, correndo com mais facilidade, nós reduzimos custos, nós aumentamos a segurança dos pacientes, aumentamos a satisfação dos pacientes, porque o serviço acontece com mais rapidez e melhoramos o resultado econômico do hospital. Para concluir, agradecendo a sua entrevista, o senhor está com muito otimismo em relação ao futuro da saúde pública e privada no Brasil? Eu sou um otimista por natureza. Né? Esse ano eu fiz 40 anos de hospitais, né? E se eu não fosse um otimista, eu não teria todo esse tempo, né? Então eu acho que a crise que nós estamos vivendo, né? Alguém me perguntou para onde nós vamos parar? Eu acho que nós vamos parar num lugar melhor do que nós estamos, né? Porque a crise vai forçar com que nós tenhamos respostas positivas de melhoria do nosso segmento. Eu acho que isso vale para dentro das nossas casas, vale para dentro das nossas instituições e vale para o próprio sistema de saúde no Brasil.